Empresa de Felipe Neto, a Play 9 ou Play 9, que agencia perfis de influenciadores nas redes sociais, confirmou a utilização de, segure o Rabicó, 14,3 milhões de reais em benefício fiscal até agosto deste ano, através do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Mas antes disso, eu queria dizer que a empresa de Felipe Neto, a Play 9 ou Play 9, não sei, Play 9, é bem sugestivo esse 9, hein? Eu achei isso que agencia perfis de influenciadores nas redes sociais, confirmou a utilização de, segure o Rabicó, 14,3 milhões de reais em benefício fiscal até agosto deste ano, através do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. Eu rebatizaria, né? O Plano Emergencial de Retomada no... Porque, pelo amor de Deus, a chamada Lei Perse do governo federal. Essa lei foi instituída em 2021 para mitigar possíveis efeitos da pandemia da Covid-19 em empresas que promovem eventos. A Receita Federal publicou uma lista em que mostra mais de 10 mil beneficiários do Perse, com influenciadores digitais, artistas, clubes de futebol e grandes restaurantes. Entre os beneficiados estão Gustavo Lima, Simone Mendes, Luísa Sonza e Virgínia Fonseca. O que é Virgínia Fonseca? Virgínia Fonseca... Eu lembro só da Virgínia Lani. É casada com o filho do cantor Leonardo. Ela é muito famosa no... Entre outros, em valores que vão de 500 mil a 69 milhões de reais. E a empresa do Felipe Neto, vale lembrar, ela foi criada em 2019, a Play 9. Isso. Criada em 2019 e a empresa se descreve como atuante no mercado digital. Então, no digital, durante a pandemia, o mercado digital ele justamente teve um crescimento porque estava todo mundo dentro de casa, aquela coisa toda, distanciamento social, enfim, né? Estava todo mundo trancafiado muito por força da máquina estatal. E aí, se a empresa tinha como proposta atuar no mercado digital, que é um mercado que justamente cresceu durante o período pandêmico, então já não faz o menor sentido ela ser beneficiada por esse tipo de programa que visava beneficiar quem teve os seus eventos prejudicados, quem fazia um show, quem tocava... Muita gente chocada aqui no chat, né? 2021 era o Bolsonaro presidente. Mas aí a lei foi para mitigar os efeitos da pandemia, nós estamos em 2024. Exato. Exatamente. E não faz sentido, ainda que fosse ali naquele período. A lei tinha como objetivo as pessoas que tiveram seus espaços. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma casa de festa e aí promovia festas lá de casamento, debutante, aniversário. Essa pessoa foi prejudicada devido ao distanciamento social. Logo, o programa tinha como objetivo sanar, né, ajudar, que é para isso que serve, inclusive, né, essa máquina estatal toda, ajudar nesse momento de necessidade para, no futuro, ter o restabelecimento da economia, trazer o equilíbrio às contas econômicas do nosso país. Então, o objetivo do programa era esse. Por que uma empresa que tinha atuação majoritária dentro do digital era beneficiada? Porque ela era do Felipe Neto? É essa que fica aí a pergunta no ar. Eu vou te responder a pergunta. Isso acontece porque nós colocamos o que nós acabamos de normalizar na mesa. Analfabetos para fazer as nossas leis, para legislar. Por quê? Porque essas leis autorizam, porque elas são feitas de maneira vaga, não são bem elaboradas, elas autorizam que essas empresas assim façam. Mas eu acho que o que chamou mais atenção nessa matéria toda, para além disso que já chama atenção, foi o beneficiamento de empresas que fazem eventos com políticos, como, por exemplo, o Esfera Brasil, que recebeu 19,7 milhões... E o lead do senhor João Dória, que também recebeu 458 mil. Então, são empresas que estão beneficiadas pelo governo, né, fazendo eventos com políticos. Isso é um escracho com o dinheiro público. Por quê? Porque você acha que é o Bolsonaro que decidiu isso aqui, ou é o Lula que decide? Não, não é. É o próprio legislativo. E é o legislativo que participa dessas entidades.
né? Isso que está exposto aqui para nós só é mais um resultado, né, das pessoas, do nível intelectual e de educação das pessoas que a gente coloca lá em cima. Por isso, nas próximas eleições para o Legislativo, tenha consciência, escolha pelo menos um deputado, um senador, um parlamentar que saiba falar português. Esse é o mínimo que você tem que ter para fazer a tua escolha. Luiz Arthur Nogueira, ninguém oferece pra gente essas coisas, pra gente falar igual, falar bonito, igual o Reinaldo Azevedo, né? Porque esses valores aqui, bicho, Pois é. né? Por que não passam pra gente essa sacolinha da oferta, É o né? bonde da alegria, né? É curioso, num país que vive no vermelho, como a gente está agora no governo Lula, você fica abrindo mão de arrecadação, realmente é, no mínimo, muito estranho. E como você bem falou, Vivi, essa medida foi emergencial em 2021, no auge da pandemia. Por que o Lula prorrogou até 2026? Não entendi até agora. É para ajudar os amigos? Qual é o interesse disso? Não, né? É institucional. Institucional. Agora, Vivi, o Brasil tem um monte de renúncia Aí fala fiscal. uma coisa também, só se lembrar. Você agencia influenciador digital. Que impacto o digital teve na pandemia? Fala pra mim. Então, foi o que a gente falou, o digital cresceu. Ele vai alegar que ele tinha um KNAI de eventos e que esse braço da empresa dele perdeu o faturamento, então ele tinha direito dentro da lei. E provavelmente tinha mesmo, né? Ele pegou um bom advogado tributarista que leu a lei e falou, a gente consegue enquadrar com o nosso KNAI. Enquadrou, e ponto final. Porque a lei não determina se é amigo ou inimigo. Ela coloca a regra e você vai lá e busca a brecha. Você não precisa de um advogado, um bom contador faz isso. Rapidamente ele se enquadra nessa situação. Eu digo advogado porque a empresa do Felipe Neto publicou uma nota e reconheceu que contratou um escritório tributarista e, através dele, enquadrou na lei. Não, né? É isso. Agora, qual é o ponto aqui, Fabinato? O Brasil tem um monte... E ele não sabia de nada, né? Não sabia de nada. O Brasil tem um monte de renúncia fiscal. Por quê? Porque a gente cobra muito imposto. Então, qual é a origem do problema? A carga tributária no Brasil é tão alta, tão alta, tão alta, que o governo fica criando leis para desonerar amigo aqui, amigo acolá, quando na verdade, em vez de você ficar escolhendo os vencedores, era melhor reduzir a carga tributária para todo mundo. Seria muito mais justo. Só um ponto antes do professor falar. Por favor. Que é o seguinte, isso com certeza também é uma metodologia de direcionar dinheiro público para quem ajuda o governo a manipular a opinião pública. Exato. Quem aqui se lembra que em janeiro de 2023... a Janja e o Lula reuniram influenciadores digitais no Planalto, e aí foi uma porrada de influenciadores digitais aqui. Aqui dizem que foram mais de 50 influenciadores digitais no Planalto, né, para formularem uma comunicação, como o governo se comunicaria com a sociedade a partir daquele momento. Dizendo fuck you. Então, quando você expõe, né, que essas empresas do digital estão sendo beneficiadas com lei, com programas que transferem dinheiro para eles e o governo atual utiliza esses influenciadores digitais para melhorar a opinião pública a respeito do governo, então a gente tem aí uma certa inconsistência, né, e devemos levar isso com atenção, ter uma apuração. Por quê? Porque isso é, no mínimo, imoral. Pode não ter sido ilegal. Elas podem ter conseguido acessar o crédito de maneira legal. Mas isso aqui é, no mínimo, imoral e isso tem que acabar rápido. Professor Marcelo Suano. Então, serei rápido. A questão que se coloca aí é muito clara. Primeiro, foi uma medida emergencial, como foi muito bem apresentada aqui por todos, feita pelo Bolsonaro dentro de uma lógica de que a economia deveria ser protegida. Ora, para isso, retirou-se dinheiro dos cofres públicos, porque é uma renúncia, então é dinheiro que deixa de entrar, para dinamizar a economia. Não existe nada mais liberal ou de defesa do empreendedorismo do que isso. O Estado renuncia para que a sociedade possa sobreviver. O grande problema, para mim, e aí isso já, como também foi falado, como o Caio disse, o problema é a lei é mal formulada. E a lei, queira ou não queira, apesar de ter tido uma boa intenção, ela foi recolocada com uma formulação tão ampla que ela permite casos como esse. Qual é o grande objetivo aí? Vou ser direto e falar de uma maneira simples. Ministério da Propaganda. Como eles não têm o Ministério da Propaganda configurado, eles criam uma rede de propagandas em que eles usam esses instrumentos para, de alguma maneira,
turbinar e dar recursos para que a propaganda se dissemine em defesa do governo e daqueles que fazem parte. Se é para beneficiar grupos, eu diria, não é nem para beneficiar os grupos, é para beneficiar aqueles que querem trabalhar dentro do Ministério da Propaganda, que ainda está informal, porque a Secretaria de Comunicação, ela não se apresentou dessa maneira, mas ela quer ser isso. Então, eles estão trabalhando dentro de um Ministério da Propaganda. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.